Boa tarde a todos. Primeiro, queria agradecer ao Eduardo pelo convite para participar dessa jornada. Na verdade, a gente já teve muitas jornadas e acho que talvez essa seja a primeira que a gente está fazendo mais aberta, né, juntos, né? E dizer que é um prazer poder estar aqui, fazer essa discussão. Eu acho que sempre esses encontros presenciais são mais interessantes da gente fazer. E peço desculpas porque eu arranquei aqui a tomada, então vai ter que começar tudo de novo. Mas, de qualquer forma, eu já vou adiantar um pouco qual é o teor da apresentação que eu preparei. Eu preparei uma apresentação, o Eduardo me disse, é uma coisa mais informal, não precisa, né, ser uma palestra assim, então... Eu tentei me localizar, porque a gente está tendo um seminário de pesquisa e a jornada Jovens Pesquisadores, né? Só que eu estou na abertura dos Jovens Pesquisadores, eu não estou no seminário de pesquisa. Então eu falei, então eu vou falar para os Jovens Pesquisadores, né? Que é o meu papel, estou abrindo aqui a jornada. E aí resolvi falar um pouco sobre a questão metodológica, que é o tema desse encontro da gente, e principalmente a questão que está alinhavando, vamos dizer assim, os trabalhos nossos nesse projeto Memória Ferroviária, mas eu resolvi fazer uma genealogia da pesquisa, assim, tipo, trazer um pouco como é que as pesquisas alimentam, retroalimentam e trazem novas questões, iniciando, digamos assim, com as pesquisas, algumas pesquisas minhas, e mostrando como é que as pesquisas dos alunos vão trazendo novas questões e trazendo novas soluções. Que eu acho que é o que eu posso contribuir em termos de discussão, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que está fazendo uma pesquisa isolada ou está fazendo a pesquisa que o pesquisador quer, né? Que o orientador quer, né? Então, eu queria tentar mostrar que é o que o orientador quer, mas é o que o aluno quer e depois o orientador fica querendo. Né? É uma coisa meio assim, porque o aluno conclui o trabalho, esse trabalho é o trabalho dele, ele conhece o objeto mais do que ninguém, embora a gente possa dar as ferramentas, metodologias, ferramentas teóricas, né? Mas os trabalhos alimentam sim os trabalhos de pesquisa mais amplos, né? E eu vou tentar mostrar isso aqui, espero que eu consiga mostrar como essa coerência ela é grande, né? E a gente tem que ser grato a todos os alunos que trabalham em conjunto com a gente, né? Principalmente os que aceitam, né? Os que vêm à procura exatamente de trabalhar na mesma linha que a gente está trabalhando, e não significa trabalhar na mesma linha, rezar na mesma cartilha, né, na mesma Bíblia, né, porque, obviamente, o aluno traz as suas próprias referências. Muitas pessoas vêm de lugares, por exemplo, no caso dos alunos que trabalham comigo, a grande maioria vem do interior do estado, porque eu sou da PUC Campinas, e é uma realidade que eu não conheço, né, é uma realidade que eu não transito, porque eu sou paulistana, dou aula em Campinas, então o máximo que eu conheço é até Campinas, assim, né? Que eu posso dizer que eu conheço como pesquisadora. Para lá, eu já conheço por via dos alunos, né? E aí é um conhecimento importante, que às vezes desautoriza muitas coisas que você pensa, por exemplo, para uma cidade capital, ou mesmo para uma cidade como Campinas, que é uma região, que tem uma região metropolitana, e aí a gente faz todo um aporte teórico, né? Concebendo as coisas para uma área tão complexa e tudo mais, e quando você pega uma outra cidade pequena, você se depara com, começa tudo de novo, porque as ferramentas não servem, as questões são outras, elas se alinham em outro período histórico, com outras referências. Então, isso que eu quero um pouco mostrar para vocês, que essa... tá, conseguiu chegar lá no ponto que estava. Tá bom, obrigada. Não está abrindo. Agora foi.
Deixa ele pensar, né? Eu sou muito rápida aqui. Mas a ideia, então, é fazer um pouco... Abriu pequeno. Eu vou ver se ele abre direto aqui embaixo. Ah, tá aqui, tá. Mudou de lado, tá, entendi. Então, assim, eu coloquei até o título do último trabalho que eu estou fazendo com um financiamento de uma bolsa produtividade do CNPq, que eu já denominei outros patrimônios culturais, já é provocativo, né? Porque justamente não se trata dos patrimônios culturais mais convencionais, e eu já vinha vindo numa linha trabalhando essa questão, e agora eu resolvi assumir um título, que é um título que já coloca uma provocação desde o início, né? E esse trabalho, quer dizer, só para dizer que ele começa aqui, mas ele vem de uma genealogia de um trabalho que começou lá em 2004, portanto, está fazendo 14 anos, né? É isso? 14 anos, né? Que foi um trabalho que eu fiz de análise de duas estações ferroviárias lá no centro de Campinas, a estação central de Campinas e a estação Guanabara, que eu fiz um primeiro estudo de uso do solo do entorno da estação e digamos assim, da relação que o edifício propriamente da estação tinha com o entorno, né? Se eu disser para vocês que ali em cima é a estação Guanabara, vocês não acreditam, né? E que embaixo é a estação central também não, né? Vocês conseguem ver? A torre dela está aqui, ó. Né? Ou seja, o ângulo da foto é exatamente mostrando o que tem atrás dessas estações, né? O estrago desses territórios vazios, desses territórios abandonados. Eu pus um pouco para provocar, o trabalho fala um pouco disso, né? A frente da estação e o fundo. Nós estamos no centro, né? A área da estação central, inclusive, é mais problemática ainda porque ela é cercada por guarda-reios ao longo de todo o trajeto para se chegar na estação. Então, para vocês terem uma ideia, como a gente, do ponto de vista urbanístico, a gente consegue, às vezes, segregar um edifício e segregá-lo da cidade. A área ali próxima da área ferroviária e o centro histórico, né, de Campinas, o declarado centro histórico de Campinas. Essa pesquisa foi muito importante, porque a gente fez um levantamento de uso do solo detalhadíssimo, a ponto da gente conseguir colocar todas as atividades no térreo, no superior, todos os tipos de atividades comerciais, uma por uma, não é assim, aqui é comércio, aqui é serviço e aqui é institucional. É comércio do quê? É comércio de ferramenta? É loja de roupa? Quer dizer, a gente entrou num detalhamento que mostrou que, para você conseguir entender essa dinâmica de áreas como essa, não basta você ter um levantamento, esses mapas temáticos genéricos de uso do solo, né? Porque esses mapas genéricos de uso do solo não dão conta de discutir, às vezes, as atividades mais ou menos prestigiadas, com alta ou baixa tecnologia, né? Você tem um comércio de baixa tecnologia que não pede, por exemplo, para melhorar essas áreas, né? Ele não precisa que melhore, não precisa de vitrine, ele não precisa de nada disso, né? Então, esse detalhamento, óbvio que a gente conseguiu fazer porque foi um trabalho concentrado, ele trouxe uma série de elementos para os trabalhos futuros meus, né? Hoje eu não faço levantamento de uso do solo dessa forma de jeito nenhum, nem para aluno eu ensino assim.
Então tem um rebatimento também no ensino. A gente não usa mapa temático com uso do solo, pintadinho, manchinha. Porque manchinha não diz nada, né? Então, só para que vocês tenham um pouco de ideia, aí caminhando, a gente fez um trabalho que, na época, eu considero que muito pouca gente falava sobre essa questão, que era o valor patrimonial dos espaços públicos, que era uma outra questão que eu já tinha visto fora do Brasil muito essa abordagem, mas aqui não. E toda vez que eu discutia, inclusive com grupos que trabalhavam espaços abertos, não construídos, sistemas de espaços abertos, fazer sim, né? Muita coisa com a praça, né? Principalmente quando as políticas urbanas conseguem fazer com que aquela praça e também a forma de vida, dependendo do lugar, consegue fazer com que aquela praça fique desprestigiada do ponto de vista de uso. E no trabalho dela, por exemplo, ela mostra que a grande maioria das cidades ali, pelo menos da região metropolitana de Campinas, Valinhos é assim, Vinhedo é assim, Louveira não porque é muito pequenininha, mas outras cidades do interior, possivelmente isso aconteça, que é uma itinerância dos espaços públicos acompanhando a alta renda. Né? Então, os que vão ficando próximos dos lugares de habitação da alta renda vão ganhando prestígio, vão ganhando investimento, e os outros espaços, mesmo os mais antigos, onde estão os patrimônios mais antigos, vão perdendo esse prestígio. Então, o trabalho dela, com uma contribuição muito singela, mostrou essa itinerância, né, de prestígio, que é um dos problemas que acontece com o espaço público, e que aí, a depender do que você faça como estudo, sim, tem o que fazer para que esse espaço possa ser protegido, tenha investimentos, né, de, no mínimo, manutenção e manutenção do entorno dele. Porque quando ele perde o prestígio, quando as pessoas já não frequentam mais, os usos em volta começam a mudar. As lojas mais chiques vão saindo dali e vão migrando. Né? O comércio voltado para uma população mais geral da cidade vai migrando para outras praças. E essa praça vai ficando cada vez mais, o que a gente chama degradada. Né? Não queria usar essa palavra, mas ela vai ficando cada vez mais desgastada. Eu vou dizer essa palavra porque sem uma manutenção. Tá? Então, caminhando daí, tudo isso é aprendizado, hein? Isso aqui, aprendizado de aluno. Tá? Um outro trabalho que a gente estudou, exatamente, Barão Geraldo e Paulínia, e a expansão comercial na área de... Não sei se todo mundo conhece Barão Geraldo aqui em Campinas, que é um bairro onde é o caminho dos condomínios em Campinas, né? E também Paulínia, não sei se todo mundo conhece Paulínia aqui, mas, enfim. Esse trabalho é esse trabalho que eu mostrei para vocês é iniciação científica, hein? Tá? Só a iniciação científica. Esse aqui, iniciação científica também. Ela... digamos assim, essa liberdade do público, né, do espaço público. Né? Então, mais um aprendizado. Tá? É porque eu vou chegar que elas duas voltaram. Então, aí, o trabalho de mestrado da Letícia
ela já vai trabalhar de novo em Paulínia, de novo na mesma área, avançou as questões, e aí ela vai mostrar como as novas centralidades em Paulínia praticamente apagaram a centralidade mais antiga de Paulínia. Né? Então a gente vai trabalhar com centro velho, centro novo, nova centralidade. Esses movimentos que ela já tinha capturado quando ela estudou Barão Geraldo, como ele foi alçado, né, esse movimento foi, de alguma forma, potencializado num nível de cidade, né, com várias gestões. Eu não sei se vocês sabem dessas gestões de Paulínia, que criou aquela corporação de cinema lá, tem um nome isso, Magia do Cinema. Todo mundo sabe, né, que Paulínia virou um centro de produção cinematográfica nacional. Isso às custas de criar toda uma outra cidade, é uma cidade paralela à cidade que existia. Então, a gente estava lidando com um fenômeno do lado ali de Campinas, né, que é um fenômeno completamente absurdo, não tem lugar nenhum isso, né, essa mudança, e aí foi mais um aprendizado nessa questão de entender um pouco o que é o centro antigo, o centro novo, e como ele é tensionado por políticas públicas, né, que induzem uma completa transformação. Bem, aí entramos na minha pesquisa, mas não acabou não, tem mais aluno aí, tá? Então, essa pesquisa, eu estou trazendo, depois de várias, até chegar aqui, porque é uma pesquisa que justamente foi uma pesquisa feita num edital FAPESP com DEFAT, que é a origem de tudo que a gente, como eu acabei conhecendo o Eduardo, e porque a gente achou que podia trabalhar junto, que ela vai tratar de uma questão importante, assim, que eu achei naquele momento eu estava arriscando um pouco, mas agora já dá para falar, porque já tem teoria, né? Enfim, depois do trabalho pronto, você tem mais segurança. No momento em que eu coloquei, eu falei, bom, vamos ver, né? Se eles apostam nisso, né? Porque, normalmente, a gente ouve falar em tombamento de conjuntos coesos, conjuntos homogêneos, conjuntos que têm relação entre si, conjuntos que têm algum valor prévio, já pré-definido tecnicamente, né? ou enfim, pelos técnicos dos órgãos de preservação, ou mesmo pelo senso comum, né? No sentido de que são os mais antigos. Então, ele pode ter o valor pela antiguidade, pode ter o valor arquitetônico, o valor histórico. E, nesse caso, eu justamente me propus a trabalhar com os patrimônios dispersos, que já coloca de cara a ideia de que eu não estou trabalhando com nada coeso, né? Nada que tenha, em princípio, relação um com o outro, mas que estão na mesma região. Né? E aí tentar entender quais seriam exatamente os nexos entre eles, se há os nexos. E se esses nexos existem, provavelmente eles não são da mesma natureza do que você pegar um centro histórico antigo, uma região mais... determinar um perímetro, como normalmente se faz numa cidade histórica, e dizer, bom, esses daqui são os edifícios que fazem parte lá do imaginário fundacional ou do perímetro fundacional da cidade, são os edifícios de valor. Né? E não tem muita discussão, é aquilo que eu falei, é um misto de consenso com alguns critérios técnicos que vêm desde o século XIX, mas que eu diria no Brasil a partir dos anos 40, né? Esses critérios estão dados ali, puxa eles, olha, vê se corresponde, acabou, está tombado, né? Está preservado. Então, um pouco era questionar isso, daí essas perguntas que são colocadas aqui, ou esses vários elementos, ou seja, a hipótese de desconstrução de um conhecimento teórico e prático que não permite mais operar com os novos objetos a serem observados, né? Entender as lacunas presentes na abordagem do patrimônio, principalmente a ausência de questões territoriais, porque quando eu coloco a palavra disperso, eu já estou saindo de qualquer tipo de perímetro ou de definição pré-estabelecida de uma área. Não dá para falar, eu estou falando de território, no máximo. E território não tem esse limite, não é assim que se delimita a partir de uma coesão, não é exatamente assim. Né? Então, essa ausência das questões territoriais na discussão do patrimônio também foi um outro desafio nesse trabalho.
O que não significa abandonar a base metodológica que a gente já tem. Eu não estou colocando aqui que tudo tem que ser inovação, tem que partir do zero e acabou, tem que criar tudo novo. Não. Os instrumentos, da forma como vinham sendo utilizados, não me serviam. Mas os instrumentos já criados podiam ser apropriados e utilizados de uma outra forma. É só uma questão de você inverter o olhar, de você trocar a forma de olhar isso, né? Então, isso era um outro desafio, né? O desafio de também, ao trabalhar isso, essa forma de ver os patrimônios dispersos sobre o território e não dentro de um perímetro mais confortável, consensual, como fazer com que isso pudesse, de alguma forma, a partir dessas discussões específicas, a gente poder retomar e talvez até generalizar para outros contextos. Esse era um outro desafio, né? Acho que nesse ponto é que entrou a questão da memória ferroviária, né? Do trabalho com a ferrovia, porque até aqui eu não estou trabalhando com ferrovia, estou trabalhando com a ideia de patrimônios dispersos. Só que a ferrovia propõe isso, né? O seu patrimônio desde o início é um patrimônio disperso, porque se distribui ao longo de um eixo da linha do trem, e normalmente você não tem como recortá-lo por cidade, porque ele é um elemento íntegro, né? Então, isso foi uma das questões, também um desafio, daí nesse ponto o trabalho já estava bem adiantado, e foi possível a gente fazer alguma discussão com o projeto Memória Ferroviária. E depois também tem um outro sentido, o prático ou pragmático. Dá para aplicar, isso é coisa de arquiteto, tá? Aplicar em outro contexto, né? Porque todos os alunos vêm e perguntam, professora, mas o método dá para aplicar na minha área? Então, essa pergunta da aplicação, que o arquiteto gosta muito, pega aquela receita, vai lá e fala, agora aplico aqui, né? Aí eu respondo, não, dá para complicar outra área, né? Complicar quer dizer, você não vai aplicar diretamente, você pode pegar esse mesmo conjunto de questões e a sua área, que parecia fácil de lidar, vai ficar mais complicada, né? Porque você vai ter que lidar com essas outras questões que não estavam desde antes colocadas, né? É uma brincadeira um pouco com as palavras, mas é um pouco o que significa complicar, né? A gente acha que complicar é só colocar obstáculo, não é. Complicar é complexificar também. É uma das, digamos assim, é uma das traduções da palavra complicar, né? No sentido de você trazer questões outras que não estavam desde sempre postas, né? Então, isso é uma outra questão que, do ponto de vista metodológico, foi um desafio. Mas, por outro lado, propor novas metodologias pressupõe também que haja sempre um componente subjetivo de quem analisa, né? Isso não é novidade para vocês. E essa revisão para cada novo contexto. Aí é que entra essa contribuição de equipe. Porque cada contexto em que, teoricamente, a gente complica, não aplica, complica, né? O resultado, ele traz novas questões para aquilo que você está trabalhando. E isso é um novo motor, né, de questões para novos projetos. Tá? E eu digo que assim, eu sou extremamente grata aos meus alunos, porque justamente por conta de ter essa afinação, digamos, nas questões, discutir até o final o trabalho deles e eles tentarem entender ao máximo o que está sendo colocado, e muitas vezes sou eu que estou pautando, né? A gente consegue ter esses resultados que se somam, e eu acho isso importante. Para mim, essa é a ideia mais generosa de conhecimento, então já queria deixar claro aqui. Essa história de o trabalho é meu, não vou passar nada, porque o trabalho, eu que fiz, entendeu? A autoria é minha. Não é. O meu trabalho eu faço, mas a autoria é de todo mundo que está conversando comigo, que está tendo interlocução. Eu cito os meus alunos, eu publico com eles, e eu cito, se não publico, podem pegar quase todos os meus textos no final, tem agradecimento aos alunos, tem agradecimento aos outros interlocutores durante o período de trabalho, e acho que a gente tem que encarar as coisas assim, né? É muito difícil, às vezes, passar isso, porque a gente vem da graduação, que, em geral, a formação é competitiva. Ela não é uma formação cooperativa, né? É por nota, é por emprego depois, é tudo disputado, né?
a pesquisa tem essa coisa invertida. A gente precisa encarar esse negócio, porque a pesquisa é o inverso, né? Não tem que competir, tem que colaborar, tem que passar dados, tem dados, lógico que você não vai soltar os dados para todo mundo, mas se você tem uma equipe de trabalho, se você tem um grupo de trabalho, tem que transitar com esses dados, tem que ajudar, tem que potencializar isso, né? E muita gente não entende assim. Então, segura o trabalho, não quer passar o dado. Ai, não, eu vou publicar primeiro. Sabe, essa coisa? Eu estou falando porque é muito comum isso, né? A gente sente isso e quanto mais a pessoa é insegura, mais tem isso. Mais tem essa coisa de preciso publicar, tem que sair no meu nome, né? E não é assim que a coisa acontece, né? Pelo menos eu não vejo pesquisa assim. E aí eu estou mostrando um pouco já da região metropolitana de Campinas, que junta todos esses trabalhos que eu fiz com os alunos, mas principalmente os trabalhos desses alunos que vieram de outras cidades da região metropolitana, Paulínia, Vinhedo, Valinhos, já tem outras pessoas trabalhando em outras cidades aqui, né? Arthur Nogueira, então, com outros trabalhos, com outras, eu não ia pôr tudo aqui, com outras abordagens, que fez com que eu fosse tendo algum conhecimento maior sobre como operava essa região metropolitana, porque eu não moro em Campinas e nem na região metropolitana. E isso me deu um pouco digamos, mote para essa pesquisa, né? De como isso se operava e como se poderia trabalhar do ponto de vista patrimonial. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tem Santo Antônio de Posse, que tem... Olha a área de Santo Antônio de Posse e de Sumaré, e olha a população, né? Para vocês terem uma ideia do contraste que a gente tem na região metropolitana de Campinas. Então, a gente está falando de uma região metropolitana, que é uma cidade micro e uma cidade grande, né? Entre aspas, né? E aí surgiu também essa questão dos eixos de crescimento, que são esses que estão numerados aqui, que não fui eu que elaborei esse gráfico dos eixos, daí foi uma elaboração feita pelo grupo do UNECO, o grupo da Unicamp, que trabalha com deslocamento de população, com a questão demográfica. Então, a gente também foi trabalhar em cima do que a geografia e a economia estavam trabalhando como visão dessa região metropolitana para entender como é que a gente delimitava o objeto e de que forma a gente se aproximava dele. Então, a aproximação não veio de uma questão que nasceu do grupo de arquitetura e urbanismo. A aproximação veio de uma questão que nasceu do grupo de economia e demografia, né? Que mostrou que a região já tinha esses vetores formados. E vetores que são os vetores que alinham contextos urbanos. Pronto, né? Eu não preciso ir buscar, eu não preciso inventar, eu vou colher de outros pesquisadores que já me deram essa possibilidade. Bem, então, aí vem alguns critérios, né, dessa pesquisa, que era justamente tentar aproximar as questões das políticas de preservação com as políticas urbanas, ou urbanismo e patrimônio, podemos falar assim, tá? Ou território e patrimônio. Aí vem todos os desdobramentos disso e títulos novos, né? Porque conforme a gente vai avançando, as palavras também vão aparecendo. Elas vão aparecendo mais justas, né? Primeiro você está falando de uma coisa, aí você fala, não é patrimônio, peraí, aí até patrimônio sumiu. Por quê? Porque do que eu estava falando, e do conceito que a gente tem de patrimônio, ele é realmente esse elemento que a gente pode chamar de consensual, né? A gente critica muito a forma como são definidos os patrimônios, porque até bem recentemente, aliás, até hoje, né, isso é definido por um corpo técnico. E, como todas as outras coisas que a gente discute no país, que não é só patrimônio, normalmente isso deveria nascer também da população ou das pessoas que convivem e são afetadas por ele, né? Então, até a palavra patrimônio começou a sumir do trabalho. E a gente começou a trabalhar com a palavra referência cultural, que também não é nossa, é cunhada pelo IPHAN, para designar um outro tipo de levantamento que justamente mistura material e imaterial, e não trabalha só com arquitetura ou com patrimônio monumental. Então, veja bem, as palavras, os instrumentos, as questões vão se somando, vão se alinhando para formar um conjunto de coisas que aí sim eu consegui trabalhar. Porque eu fugi da questão pré-estabelecida. Até o nome eu tive que mudar. O Eduardo lembra bem
né, de uma reunião que a gente teve e falou, como patrimônio? Né? Eu falei, patrimônio não, referência cultural. Né? E um pouco essa desconstrução que vem de uma coisa que é previamente definida por critérios já pré-estabelecidos. Tá? Então, essa é uma questão. Aí eu trouxe algumas das minhas referências, eu não vou comentar todas, mas só para vocês saberem que tem. Né? E eu não vou poder fazer muito comentário sobre elas, mas são referências principalmente ligadas à área de geografia, à área de antropologia e aos trabalhos feitos na área de levantamentos arqueológicos. Né? Porque são as áreas que eu emprestei termos, emprestei conceitos, nenhuma em específico, todas colaboraram nesse processo. Tá? Então, essa conversa também ela acaba sendo uma coisa interessante, porque, por exemplo, no caso, essa referência sobre o desdobramento territorial é uma coisa muito pouco trabalhada, esse movimento de emancipação que a gente tem das cidades, e a geografia conhece isso muito bem. Só que nós, arquitetos, não trabalhamos muito com isso, como sendo um problema. Né? No final, você está criando novas municipalidades, você está multiplicando o número de entes administrativos, você está fragmentando um território que nasce como um conjunto. Né? E isso é muito significativo, principalmente para quem trabalha com patrimônio, cuja base é a memória e identidade. Né? Tá? Então, só para mostrar para vocês, esse trabalho ele vai buscar trabalhar com um eixo em que a usina Ster em Paulínia, ela é em Cosmópolis, né? Mas na região ali de Cosmópolis e Paulínia, ela vai reger a formação de um daqueles vetores que a gente viu ali. Ih, Eduardo, tem um monte de coisa, eu vou passar rápido, então. 5 minutos? Já acabou, então. Então e aí a gente construiu esse eixo. Começou lá atrás a pesquisa, esse aqui é o final. Chegar a esse eixo foi o final, que é o eixo formado pela Funilense, né? Que é a estrada de ferro que não existe mais, mas a gente percebeu que, embora ela não exista, né, não tenha evidências mais dessa estrada de ferro, ela ainda costura esses territórios ao longo desse vetor. E aí a gente procurou reconstruir o caminho, porque não tem nem trilho mais. A gente reconstruiu através, por isso que eu tive que lançar a mão da arqueologia de outras áreas, para reconstruir o caminho da Funilense, para mostrar como ela ainda era um elemento estruturador do ponto de vista do imaginário. Ela aparecia nos discursos dos vários municípios que se emanciparam. A ferrovia passou a ser origem, não era, nunca foi. Né? O município surgiu lá com os núcleos coloniais, surgiu completamente diferente a história do município. A história do município era recontada, né? E a ferrovia aparecia como quase que o início. Então aí você começa a ver como tem um recontar uma história, né, a partir de um elemento que já desapareceu. Algumas estações foram reconstruídas, fora do lugar que eram, pertinho, mas não eram no mesmo lugar. Mas reconstruíram, né, para refazer essa história da ferrovia. Então, aí a gente tem um complicômetro. A gente está trabalhando com uma questão de identidade, mas a gente não tem o objeto físico, né? E a gente está trabalhando com um valor afetivo, um valor, né, enfim, que não é o valor propriamente que a gente está acostumado a trabalhar. Essa é a usina Ster. Daí eu vou mostrar um pouco, então, só o que é a usina Ster. Não vou nem entrar nela, porque senão não dá tempo. Esses são os remanescentes da usina Ster. A usina Ster está viva. Tem esse outro problema. Nós estamos falando de um elemento que não é tombado, que é uma referência na formação do território local e que ainda está ativa. É super ativa, é uma usina ativa. Então nós estamos falando de um patrimônio vivo. Não sei se tem é o caso de tombar, né? Mas não quer dizer que ela vá, inclusive, permanecer com os elementos que ela tem hoje lá. Muito pelo contrário, por exemplo. A gente acabou de visitar a usina Ster, 3 dias depois eles derrubaram a Vila Operária. Eles já estavam para derrubar, acho que aceleraram, porque viu que a gente estava
interessado, eles falaram, bom, vamos derrubar antes que essa louca tombe, entendeu? E eles precisavam expandir a área de plantação de cana. Estou falando sério, estou falando 3 dias, mas foi mesmo. A gente levou um susto, a gente saiu de lá e 3 dias depois estava no jornal derrubando a vila. Falei, eu causei esse negócio aqui, né? Fiquei morrendo de dor de consciência. Mas para vocês verem que daí entra o senso comum. Tá, eles concordam que o casarão que eles usam como sede administrativa tem valor. Isso não vai ser derrubado, que até eles usam isso na propaganda deles. Pô, mas a Vila Operária? Não, né? Preciso de área para plantar, né? Vamos derrubar logo. Então, é uma coisa complicada, porque como é um patrimônio ativo e é uma propriedade privada, é muito difícil de você trabalhar com isso, né? Isso aqui são todos equipamentos e espaços, clube, tudo feito em função da Funilense, tá, gente? E da Usinister, que é maravilhosa, né? E a gente fez alguns cruzamentos, né, de linha do tempo com a Usinister, a Funilense, que foi criada em função da produção de café, mas principalmente pelos donos da Usinister, né? Que é a família Nogueira e outros sócios que criaram a Funilense e que criaram vários núcleos coloniais que deram origem a várias cidades da região. Então, vou passar rápido, porque, olha, Engenheiro Coelho, todas essas cidades foram criadas a partir da Funilense, que foi criada por causa da Usinister, dos donos da Usinister. Então, só para vocês entenderem um pouco o processo. As nossas formas de levantamento, aqui a gente tem um Google de 1 dia de levantamento, né? Que aqui a gente percorreu para mapear as olarias ainda existentes na região de Valinhos. Mas aí só para mostrar para vocês a escola alemã, que ainda existe, que está vinculada ao núcleo Campos Sales. Enfim, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas são todos patrimônios ou referências culturais ligadas a essa questão da Funilense. E aqui, por fim, a gente fez um mapa que era a ideia de transformar numa coisa interativa, né? Ou seja, a gente usar uma ferramenta de georreferenciamento e poder colocar tudo isso e dar essa visão geral, porque, obviamente, cada cidade dessa não tem ideia de que ela faz parte desse contexto histórico e que essas referências culturais, elas têm importância nesse conjunto. Porque se você for pegar cada igrejinha que tem aqui, escola, clube, isoladamente, ele não é nem passível de tombamento, ele não tem essa importância do ponto de vista dos critérios de tombamento dos órgãos de preservação. Mas o conjunto, ele é monumental, num sentido mais geral, né? Então, a partir daí, eu vou pular, tá? Que ele já me disse que eu tenho pouco tempo. Então, mas só para mostrar para vocês que daí a gente partiu para estudar todos os vetores. Então, esse vetor foi um vetor tipo, um vetor, vamos dizer assim, piloto, e aí a gente partiu para estudar os outros, porque ele nos deu a pista de que era possível a gente encontrar esse mesmo processo de alinhavamento, né, alinhavar esses patrimônios dispersos por conta desses vetores, com situações diferentes. No caso, um é o Usinister, no outro caso é a fábrica Carioba, que vai pegar o eixo que vai para a Americana. Então, a gente foi pegando, e não são bens tombados no conjunto, né? Então, a gente foi exatamente mostrando isso nos trabalhos subsequentes. E aí, bom, isso leva a uma conclusão sobre essa questão da genética do território, que a gente pode trabalhar em cima dessa questão, ou seja, que o território, bem lido, a gente consegue encontrar esse elemento gerador e o elemento que ainda é, mesmo permanecer, mesmo transformado, ele consegue ser ainda um motor de estruturação desses lugares. Então, no caso do vetor 4, está aí o levantamento nosso. No caso do vetor 2, eu só pus as fotos aqui, tá? A Carioba, a fábrica, tudo que ela conseguiu colocar. Aqui tem algumas bases técnicas que eu não vou falar, e aí, não vou falar porque acho que já deu para entender o trabalho, né? Deixa eu ficar mais para cá. Não, não posso por causa daqui. É que eu não queria ficar desse lado, que é mais difícil para vocês verem. Mas aí a gente tem a tal da complicação nos outros trabalhos, né? E esse é um trabalho que eu gosto muito, porque esse trabalho da Larissa é um trabalho de doutorado, que a gente usou essa mesma metodologia para trabalhar com as fazendas do sul de Minas, que é
um contexto um pouco mais complicado, né, do ponto de vista histórico, né, tem uma carga histórica. Mais especificamente, ela trabalha dentro da área da Estrada Real, de alguns municípios que estão ligados. Vocês conhecem a Estrada Real? Vocês sabem o que é a Estrada Real? Tem uma rota histórico-turística na Estrada Real em Minas, que era a estrada que ligava o Rio até as Minas, né? E que o Dom Pedro gostava de passear lá, né? Então, por isso que virou a Estrada Real, tá certo? Estou brincando, mas é mais ou menos isso. Só que a Estrada Real também liga as cidades mineiras, essas que a gente conhece mais, que são as cidades patrimônio da humanidade, né? Liga com Ouro Preto, liga com todas as cidades ali ao longo do eixo de Ouro Preto, as cidades mineradoras. E essas fazendas que ela pegou para estudar, elas já estavam estudadas por um pesquisador que chama Cícero Ferraz, que é do IFAM. Ele já tinha estudado as fazendas independentemente, como um inventário. Ele tinha feito o inventário das fazendas. Mas o que estava interessando para a gente era que a fazenda, assim, pela leitura que a gente já tinha feito em outros territórios, a gente tinha essa hipótese de que as fazendas eram um elemento dentro de uma paisagem, né? Aqui a gente trabalhou com o conceito de paisagem cultural. E aqui ela alinhavou os morros, que sempre estão dentro da perspectiva da localização, no caso da geomorfologia mineira, o curso do rio, as bacias, né? Os cursos de rio, os caminhos férreos e caminhos antigos, e inclusive a Estrada Real, as fazendas e os núcleos urbanos, que nasceram por causa das fazendas. E até hoje tem uma relação com as fazendas, porque essas fazendas não são fazendas ligadas, esse eixo não é um eixo ligado à mineração, é um eixo ligado à agricultura e à pecuária. É um eixo que produzia justamente para cidades mineradoras, para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Então, são fazendas que ficaram no limbo. Não são tombadas, nenhuma delas. São super desvalorizadas por isso, porque elas não são aquelas fazendas mais autênticas do período, né? Então a gente pegou aí um objeto que deu para trabalhar de novo, e elas estão dispersas no território, mas não estão tão desconectadas assim. Aí o que a gente mostrou é uma somatória de elementos que é uma paisagem recorrente, tá? Então, como é que a gente desenvolveu Como é que a gente desenvolveu o trabalho? A gente foi para a formação do território, como a gente fez na região metropolitana. Ela partiu primeiro da definição da comarca, depois que é a comarca do Rio das Mortes. E aí, vejam bem como ela foi reconstituindo a formação dos núcleos a partir dos anos e das atividades ali ao longo do eixo que a gente estava trabalhando. E olha como os municípios se multiplicaram ao longo do tempo. Essa é a divisão municipal da mesma região sul de Minas, né? A Minas está dividida ainda por regiões. E essa é a região do sul de Minas. Então, vocês veem que aqueles mesmos territórios, como eles vão se multiplicando até aqui, no final, isso aqui já é dos anos 70, né? Como esse território se fragmentou e como o trabalho que a gente teve que reconstituir para aquele primeiro nível ali, para poder entender a tal da genética formadora dessa paisagem, tá? Então, daí veio, eu não vou entrar em todos os detalhes, mas ela veio desenhando um pouco esse processo, trabalhando várias camadas também, a presença negra, a presença religiosa, a questão das vias do gado, né? A via que era utilizada para deslocar o gado. Ela foi colocando várias camadas, além das próprias fazendas, né? Até chegar caminhos, fazendas e cidades, uma interpretação da paisagem. Aí ela entra, então vocês veem, Fazenda Traituba, Fazenda Bananal, fazendo a mesma análise. Então, a recorrência, rio, montanha, caminho, e no segundo momento ela vai ligar aos centros, aos núcleos urbanos. Tá? Então, tem pelo menos 10 fazendas assim, que a gente conseguiu ver essa relação, exatamente a mesma relação. Né? E isso não está analisado em lugar nenhum, porque quem fez o inventário das fazendas nem sabe que existe isso. Só levantou as fazendas, só a arquitetura delas, tá? E as técnicas construtivas. Então está aqui, ela fez o corte mostrando essa relação. E aí, olha, depois ela entra nos núcleos urbanos. Então, esse caminho vermelho que vocês estão vendo aqui é exatamente a Estrada Real, cruzando todos esses núcleos. Aí ela entra
ela pega o núcleo urbano inicial, que é o que está aqui abaixo à esquerda, ela sobrepõe na foto aérea, aliás, na foto aérea, aqui é a relação mais ligada à paisagem do núcleo urbano, e a segunda fase da ficha é entrar no próprio núcleo urbano, tomar as vias principais a partir dessa projeção que vocês viram, e aqui a gente relacionou os patrimônios existentes, nenhum deles tombado, mas todos eles existentes lá, relacionados com as fazendas. Por quê? Aqui tem patrimônio religioso, patrimônio ligado à cultura negra, patrimônio ligado à questão mais institucional, e aí quando você vê, tem capela rural ali ligada com capela dos Passos, ligado aqui na área urbana. E com isso a gente meio que religou todas essas questões, mostrando, no fundo, qual que era a paisagem cultural que a gente estava falando, tá? Então esse é um trabalho que a gente fez. Aqui ela mostra um pouco uma questão de gestão, que eu não vou entrar no aspecto, que eu já até falei com o Everton, né? Que é justamente mostrando que cada cidade que ela estudou faz parte de um circuito turístico completamente diferente. E a gente está mostrando que elas são um conjunto, né, do ponto de vista de formação. E aí uma faz parte do circuito das águas, o outro do circuito de não sei o quê. E o turismo trata elas completamente diferente. Então, esses olhares e o planejamento, com certeza, trata mais diferente ainda. Então, um pouco isso que a gente mostrou, quer dizer, essa fragmentação, que eu considero como um erro de olhar de políticas urbanas, de políticas de turismo, né, é prejudicial quando a gente vai falar do território sob o ponto de vista cultural. E talvez isso é que o trabalho seja a maior contribuição, tanto o meu quanto delas. E aqui a gente tem também a mesma coisa, complicado, na cidade de Louveira, Vinhedo e Valinhos, né, que já nasce com a nossa interlocução com o Eduardo a respeito da memória ferroviária, porque é o trecho exatamente que a gente está trabalhando. A Luísa fez um trabalho tentando fazer esse mapeamento através de 3 cidades que ficam entre as 2 maiores do eixo ferroviário, para tentar ver o que nas cidades pequenas tinha de diferente de Jundiaí e de Campinas, que são 2 cidades muito mais organizadas, preparadas para trabalhar com patrimônio. E aí a gente descobriu uma série de coisas, primeiro que fazem parte de 2 regiões, uma micro-região de Jundiaí, a região metropolitana de Campinas, e aqui ela vai estudando os 3 simultaneamente. E sempre vendo o que tem de semelhante e de diferente na formação desses territórios e de conjunto entre eles. Não é muito fácil, né? Mas, enfim... Ela foi fazendo, e aí, olha, vocês vão vendo como ela vai mapeando e vai mostrando. Não sei se deu para entender o que foi feito aqui, mas são camadas que vão mostrando como isso vai se alterando. E aí ela vai recortando as áreas mais próximas da ferrovia, as áreas que ela vai principalmente estudar e vai levantar, em conjunto com outras relações com os centros urbanos das 3 cidades. Ela chega a esses territórios que a gente chamou um pouco de territórios patrimoniais, né, de áreas patrimoniais. Ela divide esse território em 15 trechos, aí entra a arqueologia, né, um pouco uma estruturação a partir da forma de ver do arqueólogo, né, e ela vai estudar cada trecho desse. Aí ela tem uma ficha mais ou menos típica como essa, que ela faz a leitura de cada trecho desse e consegue, enfim, terminar um pouco. Esse trabalho é o trabalho da Ana Laura, que ela apresentar na próxima mesa. O trabalho da Ana Laura é muito interessante porque ela pega a ferrovia funilense, porque como não foi a única que a gente estudou, o único eixo, a gente sentiu que precisava aprofundar essa questão da ferrovia funilense. Então, a Ana Laura foi as últimas consequências com isso daqui, e ela trabalhou a questão dos patrimônios visíveis e invisíveis. Ela avançou muito a questão nesse sentido, porque e com coragem, né? Eu digo porque é corajoso, né? É uma areia movediça o negócio. E ela caminhou muito bem, não afundou, né? Ficou bem de pé ali, flutuando na lama, como eu digo, né? Sem afundar. E nesse trabalho ela vai apresentar exatamente a mesma metodologia que a Luísa usou para as 3 cidades, só que aqui ela usou para o eixo. A gente trabalhou os mesmos processos, as mesmas ferramentas para levantamento, né,
que eu estou trabalhando no meu trabalho na região metropolitana também. É isso que eu quero dizer. São coisas em conjunto, que a gente vai trocando, né? Aí está um pouco, eu só coloquei aqui porque o nome do trabalho dela é Um Retraçar, né? Então, que eu acho muito bonito o nome, inclusive, né? E aí entra o que eu estou fazendo agora com o Eduardo, um pouco para explicar por que eu estou aqui, né? A gente propôs um método de análise e a parte ligada ao urbanismo, à cidade propriamente, à gestão urbana e ao urbanismo, ficou com um núcleo que eu, teoricamente, estaria comandando. Eu não vou falar da metodologia, que eu vou cansar vocês aqui, mas isso já está um pouco organizado, mas só para ser... Nós já estudamos os 8 setores, nós pegamos a linha, porque assim, a gente ficou com Jundiaí, porque foi um acordo que a gente ia começar com a cidade de Jundiaí para afinar as metodologias, porque senão já tinha extrapolado o perímetro aí, né? Que é a minha questão, né? Extrapolar perímetro. E eu fiquei bem comportada porque o Eduardo mandou. Então eu fiquei comportada em Jundiaí. Mas a gente estudou os 8 setores que estão aqui e da onde a gente partiu? Não dá também para estudar esses setores e falar assim, eu vou lá e vou levantar tudo, né? Vou levantar tudo, né? Não, a gente partiu de algumas hipóteses, né? A ferrovia, no caso das cidades, e essas hipóteses nasceram dos trabalhos que já tinham sido feitos sobre ferrovia, sobre a minha orientação, né? A gente sabe que ao longo desses territórios a gente tem muitas áreas vazias, muitas áreas de loteamentos novos, de condomínios fechados. Por quê? Porque as prefeituras, como a gente está falando de áreas muito consolidadas e de uma ocupação já muito densa nessas cidades, que tem essa configuração de urbanização dispersa, né? Ou seja, que você tem um deslocamento de pessoas trabalhando numa cidade e vivendo na outra, a gente acaba tendo cidades quase que dormitórios das cidades maiores, né? Então, a gente partiu da hipótese de que as áreas vazias e as grandes glebas ao longo da ferrovia poderiam trazer uma problematização para a gente entender a gestão, né? E acho que não estávamos errados, né? A gente fez o levantamento, de fato, essa contradição acaba... Hoje de manhã eu comentei que tem, no limite ali do setor 8, a gente tem bairro rural já no bairro de Louveira, né? E condomínio fechado do lado de Jundiaí grudado. Então a gente tem uma situação urbanística impossível, né? Um bairro rural com um condomínio fechado do lado. Uma coisa que não tem explicação, né? E nem como trabalhar com isso. E aí a gente foi um pouco como eu falo, pelo inverso. A gente inverteu a questão. Ao invés da gente trabalhar o que está construído, a gente foi pelo que não está. A gente foi pelos vazios, a gente foi pelas áreas que aparentemente estão vazias, porque não estão, já estão loteadas, ou têm loteamento aprovado, ou já foram adquiridas. Elas são áreas de espera. E se não são do poder da iniciativa privada, são do próprio poder público, para oferecer, para fazer as velhas, as tão propaladas, né, operações público-privadas. Oferecer para a iniciativa privada, né, essas áreas, e são áreas de negociação, porque são as áreas de estoque urbanas com equipamentos e infraestruturas. A gente não sabe, mas as políticas urbanas se esquivam delas, deixam sempre elas de lado. Elas são áreas de barganha, né? E a gente resolveu, então, entrar nesse vespeiro, entender um pouco como é que ele está funcionando aqui. Claro que, junto com isso, vem um monte de outra coisa. Mas a gente tem um mote, que é esse, que é entender um pouco como essas áreas acabaram virando estoques municipais, né, para operações urbanas. A gente acabou descobrindo que, em alguns planos, elas já estão presentes, como áreas a oferecer para empreendimentos públicos privados. Então, é a cidade negócio, né, que a gente não consegue ver, só consegue ver quando aparece lá o empreendimento, né? Os prédios parecem que brotam ali, né? Aí você fala, nossa, né? Mas já está ali, olha, planejado, inclusive pelo próprio poder público. Então vem aí o trabalho e só vou dar uma repassada, porque é isso que a gente fez com as áreas. Ó. A gente está aumentando os setores, a gente fez a leitura e cada setor desse tem uma ficha, tá? Mais ou menos trabalhada do mesmo jeito, até o setor 8. E, por último,
não menos importante, como diz o outro, né? Terminando, só para dizer que esse trabalho, esse último projeto de pesquisa que começa agora, para poder entender esses territórios, vocês viram que eu falei lá do bairro rural, eu falei do condomínio fechado, mas a ferrovia, ela foi formadora de muitos subúrbios, muitos, né? E na discussão mais recente que a gente tem tido, não dá para você entender esses territórios da ferrovia com uma teoria sobre centros urbanos, com uma teoria sobre cidade densa, com uma teoria sobre cidade consolidada. Então você tem que entender qual é a lógica do subúrbio. Não só a lógica, como também a forma de vida das pessoas, porque elas têm um apego a esse tipo de vida, né? A gente vai para esses subúrbios da ferrovia, a gente vê que as pessoas têm um modo de vida que elas cultuam. Isso é um valor, né? Eu já sabia disso, mas eu nunca achei que isso fosse uma teoria. Eu descobri a teoria, né? Não é só aqui, vários lugares do mundo estudam essa questão do periurbano, do suburbano, né? Em relação ao urbano, mostrando quão é diferente você estudar o ritmo de vida e os valores do homem comum, né, daquele que é o quase invisível, né, e o cara da classe média, que é o padrão que a gente conhece, né, ou classe alta. E isso me chamou muita atenção, né, de que eu precisava aprender um pouco sobre esses processos. Aprendi já um monte, né, para fazer o projeto de pesquisa, e por aí eu vou. Quer dizer, vou entender essas áreas dispersas agora a partir de um entendimento desse modo de vida que não é esse hegemônico que a gente conhece, que é o de centro urbano, metropolitano, centro de cidade, áreas de shopping, novas centralidades, né? É o oposto de tudo isso. Em termos de tempo também, né? De tempo e espaço. Então, acho que aqui entra... Pronto, acabei. Tá? Era isso.